Se, ao invés de refilmar filmes antigos, se tornasse uma tendência recontá-lo sob a perspectiva de um personagem diferente, qual filme você gostaria de ver recontado? E do ponto de vista de qual personagem? King Kong. Na perspectiva do King Kong. Pontos bônus se tiver legenda para os rugidos dele. Se for realmente do ponto de vista dele, ele falaria e nós entenderíamos, mas todos os outros personagens emitiriam sons inarticulados. Quando os humanos falassem, sairia o som de quando os adultos do Charlie Brown falam. Matrix. Do ponto de vista do agente Smith, constantemente tentando reprimir a estúpida insurreição humana. Eu ia dizer Matrix do ponto de vista de Morfeu. O filme seria sobre como ele aprende sobre o escolhido e faz com que seu pessoal encontre Neo. Eu realmente gostaria de ver Matrix do ponto de vista de Cypher. O caminho que leva sua amargura e ressentimento a atrair todos. Obviamente, o clímax do filme é o seu fracasso e morte. O Animatrix meio que faz isso. Mostra a origem de tudo e traz um bom argumento para cultivar os sacos de carne. Quero dizer, humanos. As máquinas não fizeram nada de errado. Tudo foi instigado pelos humanos. Matrix. Mas da perspectiva de um detetive de polícia comum tentando impedir o massacre de um grupo de pessoas loucas que matam todo mundo sem razão. Em um ponto, ele interrogaria Neo. Então você acredita que nada é real? É por isso que você pode matar pessoas aleatórias. Porque elas não existem. Não. O mundo é falso, mas as pessoas são reais. E você mata elas mesmo assim. Meninas Malvadas. Contado pela Regina George. Isso poderia ficar meio sombrio. A vida familiar dela era obviamente bagunçada. Como seria crescer naquela família? Imagine os flashbacks dela. Você já sentiu os peitos da mãe dela? São duros como pedra. Sim, eu adoraria ver Amy Poehler fazendo o que ela faz por um filme inteiro. Ela é a melhor. Eu pensei que o ponto das Meninas Malvadas era que todas elas eram más idiotas. E enquanto tentam parar as Meninas Malvadas, Janice e Cad se tornam Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é como o Grande Gatsby no início dos anos 2000, ambientado no ensino médio. Todo mundo é meio que merda, e você tem um narrador externo que também é meio merda. Willy Wonka. Do ponto de vista de um Oompa-Loompa que está tramando iniciar uma rebelião contra a escravidão de seu povo. A história de como o vovô Joe foi para a cama e decidiu ficar ali. Aquele velho preguiçoso. É hora de se explicar. Gelado. Onde estava o uniforme dele? Gelado e sua esposa como uma comédia romântica. Ela é uma super-heroína. Ela é uma pessoa comum? Será que isso importa pra ela? Mas mantenha a piada de nunca mostrar ela em tela. Mas ainda assim, faz o filme todo girar em torno dela. Guerra nas Estrelas do ponto de vista do Império. Basicamente contando a história desse grupo terrorista que planejava o maior ato de terrorismo da história das galáxias. A destruição de uma base estelar militar de manutenção da paz. Seguimos a unidade antiterrorismo do Império enquanto eles tentam encontrar os espiões que transportam os planos roubados e encabeçam o ataque. John Wick. Viraria um filme de terror. Forrest Gump. Da perspectiva de Jenny. Isso seria tão deprimente. Mas provavelmente seria uma representação tão doce do puro amor de Forrest por ela. Em contraste com todas as outras merdas pelas quais ela passou. E teríamos um bom diálogo interno sobre como ela acha difícil responder a essa emoção pela maior parte da vida dela. Mulan. Do ponto de vista do Capitão Li Shang.
Ele começa a ter sentimentos por um de seus soldados, pensando que é gay. Então ele descobre que Ping é, na verdade, uma garota disfarçada. Boas notícias. Eu não sou gay. Más notícias, que eu devo cortar a cabeça dela. Shang-Di, confirmado. 500 dias com ela, contado a partir da perspectiva da Summer. Shrek. Da perspectiva do burro. Você sabe. A dragão. E coisas. Tenho certeza de que há uma fanfic disso. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com a dragão quando o burro tomou a poção Felizes para Sempre no Shrek 2. Ela se transformou em um dragão ainda mais bonito. Ela se transformou em um burro. Eu acho que em algum conteúdo extra do filme, tipo uma entrevista, eles disseram que a dragão se transformou em um Pegasus. Mas foi cortado porque não tinha nada a ver com o enredo. Toy Story. Andy, um garoto que gosta de brincar com seus brinquedos nas horas vagas, muitas vezes entra em seu quarto para descobrir coisas um pouco fora do lugar. Algo pode ter se movido. Um brinquedo pode ter desaparecido e reaparecido no dia seguinte. Vozes podem ser ouvidas no seu quarto pelo andar de baixo e quando alguém se aproxima, dá para perceber um alvoroço no quarto e logo que alguém entra no quarto um silêncio súbito. E, imagine. Um dia, se ele ouvir outra vez esse alvoroço e decidir entrar em seu quarto e sentir o choque do barulho para o silêncio completo, apenas para ver seu brinquedo favorito de cowboy deitado no chão. Só que desta vez, um pouco antes de pôr os olhos no brinquedo, ele pôde ver pelo canto do olho a mão esquerda de Woody, caindo levemente no chão. Caindo no chão como se ele tivesse sido derrubado. Mas como um brinquedo poderia ser derrubado se ele estava deitado no chão, para começo de história? Isto é, se ele realmente estava deitado no chão esse tempo todo. Ele começa a pensar que nunca mais está sozinho em seu quarto e aqueles olhos de brinquedo que o encaram durante a noite enquanto ele dorme, não o encaram por acaso. Eles estão assistindo ele. Eles estão olhando. Andy não está sozinho. Nem nunca esteve sozinho. Esta é a história de um garoto que enlouquece ao pensar que nunca esteve sozinho a vida inteira e que os amigos que ele criou enquanto crescia podem ser um pouco mais reais do que ele pensava. Um pouco real demais. O Rei Leão. Do ponto de vista de Scar, já existe um precedente para essa história no Rei Leão 3, Hakuna Matata. É a história completa de Timon e Pumba, e é absolutamente fantástica. Boa tentativa, produtores. Pense em suas próprias ideias, ou pague as pessoas de quem você as pegou. Isso é tudo, pessoal. E você, que filme você gostaria de ver recontado por outro personagem? Escreve aí nos comentários. Obrigado por assistir. Se gostou, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima.